Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Jesus lava os pés aos seus discípulos. Ora, antes das festas da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se-me, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós glorificamos a Deus por essa passagem maravilhosa. E me chamou a atenção quando Jesus, no verso de número 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. É interessante que quando Jesus fala de parte, Ele está querendo dizer de herança, Ele está querendo dizer de comunhão, Ele está querendo dizer de intimidade, Ele está querendo dizer de andar em sociedade com Ele, andar guiado, direcionado, dirigido, andar com Jesus Cristo. E Ele está dizendo: se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Ele mesmo diz que Pedro já estava lavado o restante do seu corpo, já havia lavado pela palavra, já havia lavado pelo crer em Jesus, mas os seus pés ainda estavam sujos naquele momento. O que me chama a atenção é que quando Jesus fala que nós devemos ter parte com Ele, quando nós estamos lavado o nosso corpo, nós devemos ser lavados pela sua palavra, nós devemos ser lavados pelo crer em Jesus, nós devemos ser lavados por ser direcionado, dirigido, guiado pelo teu Santo Espírito. Mas é interessante que Ele fala de um lavar, para que nós venhamos a ter uma parte, uma herança, uma comunhão, uma intimidade com Jesus. E Ele enfatiza dizendo que Ele precisava também lavar os seus pés.
naquele momento. Mas eu penso comigo que Pedro já estava bem limpo o restante do seu corpo, pela palavra, por crer em Jesus. Acredito e creio, pensando comigo, que assim como um noivo que vai casar com a sua noiva, ou um homem que quer casar com uma mulher, ele não quer mais que aquela mulher faça algumas coisas, ou de prostituição, ou algo que desagrada ao seu noivo, ou algo que desagrada aquele que vai ao altar com ele. E é interessante que Jesus, ele é chamado o nosso noivo, e ele vai vir buscar uma igreja lavada, remida, purificada, santificada no seu sangue, lavada na sua palavra, e que tem que ter parte com ele, herança com ele, associado com ele, andar dirigido, direcionado, guiado pelo teu Santo Espírito. Mas é interessante que todos nós estávamos distante dele, ou talvez sujos, ou até às vezes moribundos pelas coisas que nós fazíamos no mundo. Mas a cada momento que nós viemos na casa do Senhor, a cada momento que nós viemos aqui ouvir a tua santa palavra, a cada momento que nós abrimos nossos ouvidos espirituais, nós cada vez mais temos mais parte com ele. Como aquele filho pródigo que matou o seu pai na sua consciência e foi para bem longe dele, pegou a sua herança, matou o pai na sua consciência e foi para bem longe dele. Mas chegou um momento em que ele estava comendo, se alimentando juntamente com os porcos, e ele disse dentro do seu próprio coração: lá na casa do meu pai, até mesmo os empregados almoçam e jantam melhor do que o que eu estou me alimentando aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser mais um empregado. Mas é interessante que, como Deus, o Todo-Poderoso, não é como eu, como você, que dá uma bronca no filho que vem vindo novamente de volta, primeiramente, ele coloca um anel, ele mata o melhor animal e faz uma festa para o filho que está voltando, e se alegra com o filho, e abraça o filho, e novamente ele tem parte com Deus, parte com Jesus, novamente ele tem comunhão, intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Então não é tão difícil, é somente nós tomarmos uma decisão, é somente nós crermos no nosso coração, é somente nós estarmos flexibilizados pela sua palavra e querermos ser lavados novamente pela palavra de Deus. E ele está com a palavra repleta, com 66 livros e com o Espírito Santo ao seu dispor, para te lavar, para te purificar, para me purificar, para que nós venhamos a ser cheios do Espírito, para que nós venhamos a se alegrar no Espírito novamente. E aí nós temos parte com Deus. É como um homem, um empresário com uma finança tremenda, com vários bens, e que quer ter uma sociedade com alguém que não tem bens nenhum, mas que esse que queria ter uma sociedade com esse homem que tem vários bens, ele vivia na corrupção, ele fazia as coisas que não agradavam aos olhos daquele homem que tinha vários bens. Mas é interessante que primeiro momento ele chega nesse homem e diz assim: olha, eu vou parar com essa prática de corrupção. E ele diz assim: então venha para cá que nós vamos fazer uma sociedade. E a nossa vida financeira está junto com Deus, a nossa vida sentimental vai estar junto com Deus,
a nossa família vai estar junto com Deus através da fé que você tem em Cristo, e todas as coisas nós colocamos nas suas mãos potentes, e Ele tem uma solução para todas essas coisas. E aí nós vamos ter uma sociedade com Deus, a nossa vida financeira vai ser guiada por Ele, a nossa família vai ser guiada por Ele, porque a todo instante que nós oramos, nós dobramos o nosso joelho para interceder por eles, Deus vai estar cuidando novamente. Mas nós precisamos ter uma parte com Ele. Nós precisamos ter essa comunhão, essa intimidade com Ele. A Bíblia nos diz no capítulo 13, verso de número 1, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus é amor, e é um amor incomensurável e incondicional, e Deus mostra esse amor desde Gênesis, que Ele está sempre indo atrás do homem, impulsionado por esse amor. É interessante que em Gênesis capítulo 3, quando a mulher peca, come do fruto que era proibido, e Deus vai ao encontro na virada da tarde, ao encontro daquele homem para ter intimidade, para ter comunhão, para ter amizade. É interessante que a Bíblia nos diz que, eu lendo com cuidado, quando ele ouviu os passos de Deus, ele se escondeu. Até esses dias eu imaginava que era quando Deus chamou Adão. Adão, onde estás? Mas é quando ele ouviu os passos de Deus, ele já ficou com medo e se escondeu. Mas Deus, com o seu amor, sempre está indo atrás do homem. Deus, com esse amor incondicional, Ele está sempre indo atrás do homem. E é interessante que Ele permite que aquele jovem que foi embora da casa do pai, venha passar por situações constrangedoras, situações difíceis, circunstâncias difíceis, mas ele sabia que um tempo aquele menino voltaria à casa do pai, porque aquele menino, ele sentia saudade não somente das coisas do pai, mas ele sentia saudade do pai, porque aquilo que ele experimentou em todos os lugares, as circunstâncias, situações, não preenchiam o seu coração, e ainda assim esvaziava o seu bolso, porque ele tinha perdido a sociedade financeira com o pai, ele já não tinha mais sociedade financeira com o pai já não regia a sua vida mais, mas chegou um momento em que ele sentiu saudade da comunhão, da intimidade, sentiu saudade porque nós temos um vazio no coração que somente Deus pode preencher. Salmo 136 diz: devemos render graças ao Deus dos céus, porque o seu grande amor é eterno. Será que hoje nós já rendemos graças a Deus por esse amor que Ele derramou sobre os nossos corações? Será que hoje, quando nós levantamos, será que hoje, quando eu levantei, eu rendi graças a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? E a Bíblia nos diz: rendei graças ao Deus dos céus, porque o seu grande amor é eterno. A Bíblia nos diz que a tribulação leva a paciência, paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não nos deixe confundido, porquanto o seu amor é derramado sobre os nossos corações. Talvez esse menino teve que passar por todo esse processo para que o amor de Deus venha a ser derramado no seu coração.
Eu acredito que nunca mais ele quis sair da casa do pai, porque ele experimentou circunstâncias que não eram favoráveis e que não era para ele mesmo passar. Mas ele voltou para a casa do pai, onde ele tinha uma sociedade com Deus, onde talvez nunca mais ele iria passar necessidade financeira, onde ele teria ali, talvez, eu conjecturando, pensando aqui agora, onde Deus iria dar uma esposa para aquele menino, onde Deus havia uma esposa preparada para ele, dentro da sua casa, não lá onde ele estava, mas ele, no momento certo, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, voltou para onde ele tinha a herança e tinha parte com Deus. Romanos 5 diz: nós ainda éramos fracos, mas Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores e fracos. É interessante que alguns versículos antes ele diz assim, que pode ser que alguém morra por alguém bom, mas jamais, o apóstolo Paulo vai dizer que alguém vai morrer por alguém que é mau. E a Bíblia nos diz que nós, ainda sendo fracos e pecadores, sujos, imundos, Jesus morreu por nós no seu tempo certo. Então é por isso que nós devemos louvar, engrandecer, buscar a sua face, porque o seu amor foi derramado nos nossos corações. Esse amor que é onde o apóstolo Paulo diz que nós nunca vamos entender com a nossa intelectualidade. O nosso intelecto nunca vai conseguir entender esse amor que Deus tem por nós, mas quando o Espírito Santo atinge o nosso espírito, nós começamos a chorar, e aí o nosso espírito começa a entender e compreender esse amor que o Pai tem pelos seus filhos. Talvez faz algum tempo que nós não choramos na presença do Pai. Talvez falte nós chorarmos mais na presença do Pai, para sentir o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, porque aí nós começamos a relembrar tudo aquilo que Ele fez por nós, e aí nós vamos ter fé, porque Ele vai fazer muito mais além do que nós pedimos, ou que nós pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Mas nós devemos chorar na sua presença para sentir o seu amor, o seu cuidado que Ele tem pelos seus filhos. Quantos livramentos Ele dá para nós, alguns nós nem imaginamos, mas Deus nos deu o livramento. Porque algumas vezes Deus fala: lembra aquele dia eu te dei livramento, você nem sabia. Quantos livramentos Deus deu para nós, pelo seu cuidado que Ele tem pelos seus filhos, por aquele que tem parte com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, aquele que é dirigido com Deus. Ele tem tanto cuidado, assim como o pastor disse essa noite já, quando nós vamos por direções contrárias, Deus faz e fecha aquela porta e faz que nós venhamos a voltar nos trilhos de Deus, naquilo que Ele já escreveu na eternidade, antes mesmo de nós nascermos. Antes mesmo de nós nascermos, teve um conselho, uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e escreveu nos livros e Deus não vai abrir mão de nós. Deus não vai abrir mão de nós, porque nada pode nos separar do amor de Cristo.
nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem o governo, nem o futuro, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando aquele povo estava lá no Egito, Deus olhava para aquele povo, mas é interessante que aquele povo precisou passar mais de 400 anos para começar a buscar ao seu pai. Não era para eles ter passado todo aquele tempo, não. Se eles tivessem buscado ao seu pai, Deus era poderoso para arrancar antes. Mas muitas das vezes nós demoramos demais para entrar no eixo, na vontade de Deus, ser direcionado por Ele, entregar totalmente a nossa vida a Ele. E aí nós estamos retardando as nossas bênçãos. Quantas bênçãos está lá no mundo celestial e Deus está querendo derramar sobre as nossas vidas, mas nós não entregamos as nossas vidas. Deus quer derramar dessas bênçãos, mas nós temos que entregar totalmente e dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Não faça com que Deus venha reter as nossas bênçãos, não, porque Ele não pode dar bênçãos que vai ser aquilo que nós pensamos que às vezes é um peixe, é uma pedra. Mas Deus quer derramar dessas bênçãos sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entregar totalmente, para que o nome dEle venha a ser glorificado, não o nosso. Não é o nosso que vai ser glorificado, porque quando nós fazemos as coisas segundo a nossa própria cabeça, sabe o que é que nós estamos dizendo? Eu vou ser glorificado. Não literalmente com a nossa boca, mas a nossa mente, a nossa alma está cheia de orgulho, porque nós somos seres humanos. E aí nós precisamos ir à casa do oleiro e ver aquele oleiro trabalhando naquele vaso, fazendo o vaso conforme ele quer. Quantas vezes o vaso se quebra na mão do oleiro? Quantas vezes Deus já está quase fazendo o vaso, aí o vaso se quebra na mão do oleiro. Porque Deus usa isso, Deus usa esse moldar dele, para que nós venhamos a ser cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais parecido com o seu filho, com o nosso primogênito, com o nosso irmão primogênito. Ele derrama das... Olha que Deus maravilhoso. É por isso que a nossa mente é muito limitada e Deus é ilimitado. Ele derrama das bênçãos e ainda faz com que nós venhamos a estarmos parecidos com Jesus. Então nós não sabemos de nada, entregamos a nossa vida, a nossa confiança, depositamos nele, depositamos e confiamos nesse amor que Ele tem por nós, porque Ele amou até o fim. Porque Ele nos amou tanto, que deu o seu único Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa vida. Ontem mesmo éramos 10, 12 anos, 15, passa tão rápido. Passa tão rápido. E quantos jovens que muitas das vezes vai. Então Jesus, Ele veio para que nós venhamos a ter uma vida eterna. Ele nos amou
tanto, a Bíblia nos diz de tal maneira, é que não tem como expressar em palavras, é de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que não tem como expressar em palavras, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha uma vida eterna junto com Ele, tendo parte com Ele, tendo a herança junto com Ele, tendo intimidade com Ele, tendo comunhão com Ele, tendo Cristo dentro do seu coração, essa preciosidade em vasos de barro, o Espírito Santo em vasos de barro. Aprove a Deus morar dentro do nosso coração. Então é por isso que muitas das vezes nós temos que se lavar sim, pela palavra. Todo instante nós devemos se lavar, por quê? Porque tem algo muito precioso dentro de nós. Tem algo maravilhoso, tem o Deus eterno que aprove morar dentro de mim, dentro de você. E é por isso que muitas das vezes nós se quebramos nas suas mãos. Efésios 2:4, estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Ele nos deu vida, porque Deus é riquíssimo em misericórdia e amor. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós tínhamos o mundo, a nossa carne e o inimigo contra nós. Nós não poderíamos escapar disso, da nossa própria carne. E nós somos insubmissos. Mas Deus vai trabalhando nós de tal maneira que nós vamos se rendendo, nós vamos se rendendo, nós vamos se rendendo, nós vamos se rendendo. Quando nós vemos, nós entregamos tudo na mão dele. Porque não tem como lutar contra o Deus dos céus. Porque Ele te ama. Porque Ele quer você. Não adianta. Então por que é que nós vamos estar brigando, lutando com Ele, se Ele te ama? E aí nós nos rendemos, nós se submetemos nas suas mãos potentes, e a seu tempo Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos dar vitória, para que o nome dEle venha a ser glorificado na minha vida, na sua família, para que todos aqueles que viram que você não venceria, mas você vai vencer, porque todos aqueles que apontaram o dedo vão ver o Deus que você serve, vão ver o Deus que você serve, mas muitas das vezes não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que Ele está trabalhando em nós. Em Efésios ele diz que Ele, sendo Deus, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, Ele se esvaziou da sua glória e tomou forma de homem. E sendo em forma de homem, Ele se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Deus, se Jesus, que estava lá no seu trono, desceu do seu trono para lavar os pés dos discípulos, quem somos nós para estarmos no nosso trono? Deus está dizendo: olha, Jesus, Deus em carne, estava aqui lavando os pés dos discípulos. Ele desceu do seu trono, Ele estava com Deus, Ele era o próprio Deus. Pela palavra, Ele disse: haja luz. Ele era a própria palavra. Ele se esvaziou como homem, como servo, foi obediente, morte e morte de cruz. E por que é que nós estamos no nosso trono sem entregar algumas coisas?
Por que é que nós não conseguimos entregar totalmente a nossa vida? A Bíblia nos diz assim, que se me entregar totalmente, 100%, se me buscar de todo o vosso coração, aí vocês vão me encontrar. Deus não quer uma porcentagem, Deus quer tudo. Deus quer exclusividade. A dificuldade de nós crermos. Como é que vai ser? Que jeito que é que vai ser? De que forma que é que vai ser? Me lembro dos primeiros dias quando eu estava indo na casa de Deus. Sempre fui muito calado. E naquele dia eu falei, olha, não está dando muito certo não esse negócio aí. Não está dando muito certo não. Sentei lá no fundo. Eu acho que hoje vai ser o último dia. Mas eu não estou tendo vitória, as coisas parecem estar degringolando mais. E a mulher saiu do púlpito, foi lá no fundo e disse, olha, você está de olho muito na vitória. Mas escuta uma coisa, Deus já fechou várias vezes sepultura para você. Aquilo abre os nossos olhos espirituais. Porque fala dentro do nosso coração. E aí nós falamos, meu Deus, eu estou de olho numa coisa tão pequena, tão banal parece às vezes. Tem circunstâncias difíceis, tem situações difíceis sim. Mas o que é perto da morte? Foi aonde eu comecei a me tocar, a dizer, olha, preciso buscar um Deus da minha salvação. Eu preciso te buscar para me ser lavado por essa água purificadora no meu coração, na minha alma, na minha mente. Eu preciso ter comunhão, ter parte com o Senhor, herança com o Senhor. Buscar o Senhor pelo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu comecei a entender que Deus, Ele é soberano e todo-poderoso, e que nós vamos morar com Ele, e que lá vai ter ruas de ouro, e nós podemos abraçar Jesus e ver como Ele é verdadeiramente. Isso que talvez nós sentimos uma alegria no Espírito Santo, lá vai ser demasiadamente muito mais do que nós imaginamos. A alegria no Espírito Santo. Então por que é que nós estamos olhando para circunstâncias difíceis, situações difíceis? Sim, verdade, para você é impossível. E é interessante que Deus fala, vai ficar mais impossível sem Ele. Mais impossível vai ficar sem Ele. Mais Ele pressiona, mais Ele deixa o filho pródigo ir embora, para que ele venha cair em si, falar dentro do seu coração, lá na casa do meu pai, tem um almoço, tem janta, tem a presença dEle. Vai pressionar mais, porque Ele te ama, Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a igreja. Ele quer cada vez mais que a igreja venha se render aos seus pés, porque Ele saiu do seu trono, e nós devemos sair do nosso trono, da nossa arrogância. Nós devemos sair da nossa arrogância, da nossa prepotência. Nós não temos poder de nada, é Deus quem tem. E quanto mais nós ficamos arrogantes, endurecemos o nosso coração, Deus vai resistindo cada vez mais. Ele quer os humildes. É por isso que Ele diz, fazeis igual eu fiz a vocês. Jeremias 31:3, o Senhor nos apareceu e disse com amor eterno, te amei e com benignidade te atraí.
O Senhor nos apareceu e disse: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Ele nos amou, Ele me amou, Ele te amou. E com benignidade Ele está nos atraindo cada vez mais para perto de si. Ele não quer que nós percamos a herança. Ele não quer que nós percamos, que nós venhamos a estar cada vez mais perto dEle, tendo parte com Ele. Interessante. Tito diz: quando apareceu a sua benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia e amor, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. É o amor, é a benignidade que nos alcançou. Talvez nós dizemos: nossa, mas parece que as portas e o caminho é tão apertado. O caminho é tão apertado, Senhor. Que porta apertada, que caminho estreito. Mas eu, se fosse você, glorificava a Deus. Porque a Bíblia nos diz que são poucos os que conseguem achar. O caminho é apertado, a porta estreita, mas glorifica a Deus porque Ele abriu os seus olhos espirituais e você achou a porta. É nessa porta que nós vamos sendo desenvolvidos e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. É nessa porta que Ele espreme a angústia. É nessa porta que Ele espreme tudo aquilo que é de ruim no nosso coração. É nessa porta que nós liberamos o perdão. É nessa porta. É nessa porta. João 1 de João 3,16. Interessante que é 3,16 também. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É por isso que Jesus diz: vocês entenderam o que eu fiz? Sendo eu Deus, Mestre, Senhor, lavei os seus pés, agora vocês fazeis o mesmo para os seus irmãos. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez por nós. Não literalmente na cruz do Calvário, porque somente Ele poderia nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos dar o Espírito Santo. Mas nós podemos orar pelos nossos irmãos. A igreja, os seus membros, Deus aponta para nós quem é que nós temos responsabilidade com eles. E talvez essas pessoas nem saibam que nós temos responsabilidades com ela, mas que nós oramos todos os dias por ela. Devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. A igreja precisa se despertar e entender que a oração tem poder. A igreja precisa se despertar, entender e compreender que nós somos agentes e representantes de Cristo nessa terra. E se você orar pedindo a Deus, quem é que eu sou responsável, Senhor? Deus vai apontar para você. Deus vai falar para você, lá na sua casa, lá no seu trabalho, alguma amizade que você tem. Você se torna
responsável por essas pessoas. E algumas vezes nós vamos até dar um prato de comida, dar de beber, porque a Bíblia nos diz que quando nós chegarmos na eternidade, Ele vai dizer assim: você me deu de beber, estive preso e você me visitou, estive com fome e você me deu um prato de comida, você matou a minha fome. E eles vão olhar para Jesus e dizer assim: mas quando que nós fizemos isso? Quando os meus pequeninos, quando vocês fizeram pelos meus pequeninos, vocês fizeram por mim. Mas sabe qual que é a diferença? É que nós estamos olhando cada vez mais para o nosso próprio umbigo, cada vez mais para a nossa circunstância, para a nossa situação. Cada vez mais nós olhamos para nós mesmos. E isso é a cultura do mundo. Mas a cultura do céu é que nós estejamos em reunião e dando a vida pelos nossos irmãos. A Bíblia é quem diz isso. Nisto nós vamos conhecer o verdadeiro amor. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A Bíblia nos diz que aquele que odeia o seu irmão, diz que ama a Deus, é mentiroso. Nós devemos amar tanto os nossos irmãos, quanto os nossos inimigos, quanto aqueles que apontam a nós. Nós devemos amar, assim como Deus nos amou, nós entregamos essa parte de amor para as pessoas também, para que as pessoas venham a conhecer a Deus. Quando Jesus fala assim que nós somos representantes de Cristo, a Bíblia nos diz assim, ó: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá. Nós imaginamos que sem santidade nós não vamos conseguir ver a Deus. Mas eu entendo que se eu não for santo, você não vai ver Deus. Nós imaginamos assim: que sem eu ser santo eu não vou ver Deus. Mas a Bíblia está querendo dizer que nós somos representantes de Cristo. Que se a igreja não for santa, o mundo não vai ver o quê? Deus. E o mundo precisa ver Deus aonde? Em nós. E aí nós interpretamos que se sem santidade, sem eu me santificar, sem eu estar lá no mosteiro, eu não vou conseguir ver a Deus. Não, sem santidade ninguém, o mundo, a sua família, as pessoas que estão perto de você, não verá a Deus, porque você é representante de Cristo, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos. Você tem responsabilidade no reino de Deus. Amém? Se coloquemos de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por mais este momento, Senhor, onde nós estivemos aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo os Teus conselhos. Meu Deus, fortalece o Teu povo, me fortalece, Senhor, porque eu admito, Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu necessito do Senhor. Sem o Teu fortalecimento, sem o Teu pãozinho que desceu do céu, ó Pai querido, eu não consigo, ó Pai. Meu Deus, então em nome de Jesus, papai querido, coloca-nos, ó Pai querido, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da lei, sobretudo o escudo da fé nas nossas mãos. Calça-nos, ó Pai querido, com o evangelho da paz,
que nós tenhamos cada vez mais parte contigo, que a tua palavra possa nos lavar cada vez mais, para que nós possamos, ó Pai querido, ser nos sócios do Senhor, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, no nosso trabalho, na nossa família, ó Pai querido. Nós cremos, nós acreditamos que o Senhor tem poder para transformar, para regenerar, ó Pai querido, todas as coisas. O Senhor tem poder para dar vitória para a tua igreja, Senhor. O Senhor tem poder, papai querido, para que nós possamos atravessar o mar vermelho, Senhor da glória, e dizermos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque nós vamos glorificar o teu nome, ó Pai. Na tua igreja, papai querido, que glorifica o teu nome, então dá vitória, Senhor meu Deus. Dá, papai querido, estratégia, sabedoria do céu, ó Pai querido, para os teus filhos, Senhor. Oh, labadagash, erebede kamadagash. Senhor meu Deus, da sabedoria do céu, ó Pai, porque sem a tua sabedoria nós não vamos a lugar nenhum, sem a tua presença nós não conseguiremos nada, ó Pai, sem o Senhor, sem estarmos ligados na ceia, ó Pai querido. Então, em nome de Jesus, meu Senhor, dá vitória para o teu povo, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.